Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quinta-feira, dia 26 de maio de 2022. E o tema que estudaremos na nossa lição será Jacó partiu. Se é uma coisa que é difícil de compreender na história de Jacó, é porque que, apesar do seu temperamento, e você percebe nitidamente que Jacó não era um cordeirinho manso, que Jacó era um camarada que tinha um temperamento um tanto quanto esquentado. Como é que ele permaneceu passivo diante das ações que o sogro teve com ele? Quando ele foi enganado pelo sogro, ele não negociou, ele não tentou dar um jeitinho, ele simplesmente se submeteu àquilo que estava diante dele. O que é que estava acontecendo na história desse camarada? Por que ele não reagiu à altura da ofensa que o sogro havia feito em relação a ele? Ele simplesmente se submeteu, ele trabalhou 14 anos para o Labão. E ele simplesmente se submeteu àquela situação. E ele mesmo menciona depois, mais adiante, o tipo de coisas que ele teve que se submeter, como por exemplo, quando um animal se perdia, se desgarrava, ou era atacado por uma fera, ele tinha que restituir esse mesmo animal. Então ele passava dia e noite junto com o rebanho, trabalhando arduamente por conta disso. Mas você não vê Jacó se impondo diante de Labão. Outra pergunta que surge aqui é: por que ele esperou tanto tempo para poder ir embora? Por que ele não saiu antes? Seu pai, Isaac, possuía muitos bens, era um homem muito rico. Por que é que ele não voltou para a casa do pai? Bom, aqui você tem duas coisas. Uma, provavelmente o próprio medo do seu irmão Esaú tenha feito com que ele permanecesse e se submetesse à situação que ele tinha. Por outro lado, também você percebe uma coisa: Deus estava trabalhando com a vida de Jacó. E ele estava aprendendo lições. Mesmo enquanto sofria embaixo do peso, do jugo que o seu sogro colocava sobre ele estava aprendendo lições preciosas de dependência da parte de Deus. Entretanto, quando o 14º ano de trabalho acaba chegando, quando ele termina de pagar a sua dívida com o sogro, pelas suas duas esposas, o texto bíblico começa a dizer que ele fica preocupado com a manutenção da própria família. Então agora ele vai dizer para o sogro: olha, eu terminei agora o meu trabalho, já paguei o valor do dote com o meu trabalho nesses 14 anos, pelas minhas duas esposas, e agora eu preciso me preocupar com a minha família, eu agora tenho filhos, eu preciso mantê-los. E então Labão vai dizer: tudo bem, eu vou pagar um salário para você. E eles combinam agora um salário. Veja, a partir daqui começa uma situação. Os próximos 6 anos são anos nos quais o Senhor Deus vai trabalhar de forma muito intensa, abençoando o patriarca Jacó. E ele se torna um homem muito rico. Aquilo que não havia acontecido naqueles primeiros 14 anos vai acontecer agora nos últimos 6. Nos 20 anos que ele vai permanecer junto com Labão, os primeiros 14 parece que Deus tinha se esquecido dele. Ele não tinha nada que ele pudesse chamar de seu. Agora, nos últimos 6 anos, depois que talvez ele tivesse aprendido algumas lições preciosas de dependência e de fé, ele vai receber bênçãos materiais também da parte do Senhor Deus. Eu imagino que nesses primeiros 14 anos, talvez ele se lembrasse daquele encontro lá em Betel, da escada que ligava a terra ao céu e a porta do céu aberta. Cadê as bênçãos que Deus tinha para ele? Aonde estava isso tudo? A gente precisa lembrar que às vezes algumas bênçãos da parte do Senhor não vêm sobre a nossa vida porque a gente não está preparado para elas. E às vezes são circunstâncias da vida, e algumas vezes, mesmo circunstâncias de sofrimento, que vão nos preparar para poder receber essas bênçãos da parte do Senhor Deus. Conforme Jacó aprendia a depender de Deus, a confiar em Deus, então agora as bênçãos materiais também começaram a vir. E em 6 anos ele se torna mais poderoso do que o próprio sogro. E agora ele começa a enxergar nos próprios acontecimentos aquilo que era o sinal que ele estava esperando tanto da parte do Senhor Deus. Há um texto que vai aparecer no nosso guia de estudos, do livro Patriarcas e Profetas, na página 156, que diz assim: Jacó teria deixado seu astuto sogro muito tempo antes, se não fosse o medo de se encontrar com Esaú. Mas agora via ele que estava em perigo por causa dos filhos de Labão, que ao olhar para a sua riqueza como se fosse deles, poderiam tomá-la pela violência.
Então Jacó começa a ler nos próprios acontecimentos externos que, parece que o tempo da minha saída está chegando. Mas ele não toma a decisão de sair antes que o próprio Deus que aparece a ele, e Deus vai aparecer para ele e vai dizer: eu sou o Deus que te apareci em Betel. Chegou a hora. Levanta acampamento e volta para a terra da peregrinação, a terra da promessa. As lições que você tinha que aprender aqui em Harã você já aprendeu. Agora é hora de voltar para casa. Eu gosto muito de pensar nisso porque Jacó, mesmo sendo uma situação difícil, aqueles 20 anos não foram nada fáceis para Jacó. É claro que em muito por causa das escolhas equivocadas que ele fez, mas em muito também por causa das circunstâncias externas que acabaram fazendo com que ele pudesse sofrer o engano e opressão do próprio sogro, mas ele foi sendo moldado. Esse sofrimento que ele teve nesses primeiros 14 anos o empurraram para Deus. Ele não tinha outra opção a não ser se jogar numa confiança, numa vida de confiança, numa vida de fé com Deus. Esses 14 anos foram fundamentais para que ele se tornasse um patriarca, que viveria a mesma experiência que o seu pai e o seu avô haviam vivido, uma experiência de fé. Outros momentos mais complexos viriam diante dele no futuro, mas para que ele pudesse viver uma experiência de fé em situações maiores no futuro, ele precisava agora aproveitar esse aprendizado para aprender a viver pela fé. E isso ele conseguiu fazer. Portanto, ele só vai levantar acampamento e voltar para a terra de Canaã quando Deus aparecesse e dissesse para ele: é agora. Ele lê nas entrelinhas, parece que as circunstâncias estão apontando nessa direção, mas ele espera até que Deus deixe claro: chegou a hora, levanta acampamento e volta porque eu vou contigo. Eu acho isso fantástico, e viver pela fé. Eu gostaria de orar a Deus pedindo a Ele para que me ajudasse a experimentar esse tipo de relacionamento, um relacionamento de fé. Você não gostaria de fazer a mesma coisa? Ore comigo então por isso. Obrigado, Pai, porque em Tua palavra descobrimos que o Senhor nos ama e que quer estabelecer conosco um relacionamento de fé. Ajuda-nos a passar por essa experiência, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?